nós estamos todos em tratamento, todos em acolhimento, crianças carentes que somos. Vocês não se consideram crianças carentes? Mas hoje também, além do público-alvo, é dia também dos servidores de crianças carentes, porque hoje é o dia de Nossa Senhora. E essa junção é muito interessante, porque no mesmo dia homenageia-se a criança, que tanto precisa da atenção nossa, e da grande servidora de Jesus, da grande servidora de Deus, que entre os seus muitos trabalhos, tem nas suas trabalhadoras, na sua corrente, esse trabalho tão bonito, que é o destinado às crianças do Brasil, do mundo, e talvez mais do que isso. Então é com o nosso agradecimento a Maria de Nazaré que a gente começa o dia de hoje, a noite de hoje, com o nosso agradecimento à USE, com o nosso agradecimento à casa. A gente começa para que possa falar o que precisa ser falado, e para que possa ouvir o que precisa ser ouvido, começa com o pensamento a Nossa Senhora, nossa mãe que simboliza nossas mães, nossas muitas mães, que já nos acolheram em tantas vidas. Então é para Maria que vai o nosso pensamento de hoje, porque nós hoje nos vemos, mãe, como crianças numa fila de escola, uma atrás da outra, tão disciplinadas quanto carentes. Ah, mãe, nós nos sentimos muito carentes nessa crise, nesse Armagedon, nessa transição planetária que nós vivemos. Mãe, nós precisamos muito do teu colo, muito da tua atenção, muito do teu amor. Que nós consigamos nos enrodilhar à tua volta, à volta das tuas trabalhadoras, e receber todo o carinho que nós estamos precisando. Que nós recebamos esse carinho e espalhemos, num novo milagre da multiplicação dos pães, recebendo e espalhando, recebendo e espalhando para as nossas famílias, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos amigos, para todos aqueles com os quais nós convivamos no nosso dia, nas ruas, as pessoas estranhas que nos param, que nos conversam, que nos pedem conselho. Que nós consigamos multiplicar, porque os poucos recursos que se dispõem na multiplicação de pães servem a milhares, e depois ainda são recolhidos cestos e cestos do que nós conseguimos repartir. Assim seja, que a Ave Maria nos nutra na noite de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso aprendizado, de nossa transformação, agora e na hora de nossa morte, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, o nosso tratamento tem a ver com o nosso momento. A gente acha que veio para uma palestra, mas nós viemos para um tratamento específico para esse momento que a gente está vivendo. Vocês acham que o Brasil está doente? Indubitavelmente o Brasil está doente. O mundo todo está, mas particularmente nós estamos doentes. Vocês não se veem numa corda bamba? O que vocês acham?
Para o processo eleitoral, cada um aqui escolhe quem é o positivo, quem é o negativo. Nós não vamos entrar nesse mérito. Mas nós estamos em plena corda bamba, tentando transitar entre o que seria o mal e o que seria o bem. Mas o que é o mal, o que é o bem, no meio dessa loucura toda? Não são tempos fáceis de viver, não é? Porque aqueles que nos deveriam representar desviam recursos. Aqueles que nos deveriam atender, classes técnicas as mais respeitáveis, têm alguns representantes que desonram a classe, como por exemplo a classe médica. Mas eu já trabalhei em regiões, em cidades da Baixada Santista, que dos 5 conselheiros tutelares, 2 tinham sido condenados por práticas sexuais com adolescentes. E mesmo quando a gente se volta para a família, o que a gente vê na família? A gente vê proteção, a gente vê saúde sempre? Infelizmente não. Também na família nós vemos tios, avôzinhos, padrastos e pais abusando de crianças e de mulheres. Onde que a gente se apega? Aonde que a gente pode se sustentar nesses tempos de hoje? Nada mais urgente do que discernir entre o bem e o mal, vocês não acham? Nesse momento o que a gente mais precisa é discernir entre o bem e o mal, porque viver, evoluir, aprender é tomar boas decisões, e ninguém consegue tomar boas decisões sem o discernimento entre o certo e o errado. Então esse assunto de hoje veio como remédio para nós doentes, remédio para nós crianças, que apesar das idades diferentes ainda somos tão imaturos. Porque raciocinem comigo, uma humanidade, um planeta que está apenas no segundo estágio de 5, não é? Primeiro estágio, mundo primitivo. O segundo, provas e expiações. Nós estamos no segundo estágio, então nós estamos mais para o início que para o destino. Então nós somos crianças espirituais aqui na terra, precisando muito de discernimento, e hoje uma gota a mais de discernimento nesse sentido, o bem e o mal, segundo a Gênese, e com uma contribuição de André Luiz. Vamos lá. Nós temos no nosso inconsciente, nós todos trazemos no nosso inconsciente inúmeras teorias para explicar o bem e o mal. Mesmo, e eu não acredito muito nisso, mesmo que a maioria aqui não tenha tido militância em outras religiões nessa vida, todos nós teremos passado por outras religiões em outras vidas. Então nós trazemos dentro de nós as teorias que a teologia formulou para explicar o bem e o mal, porque o bem e o mal sempre desafiou o ser humano. Nós trazemos dentro de nós a certeza que Deus existe, vocês não concordam? Por onde quer que se vá, nós trazemos dentro de nós a certeza que Deus existe, mas nos angustia demais acreditar num Deus bom, todo-poderoso e justo, e ver tanto mal na terra. Não angustia? Deus é bom, todo-poderoso e justo, e ao mesmo tempo tanto mal na terra. Se isso não angustia vocês, acho que não tem coisa que angustie mais o ser humano. Por isso é que muitos adotam o ateísmo, muitos adotam a tese de que Deus não existe, porque não há como conviver um Deus bom, todo-poderoso e justo, com tanto mal na terra, ao olhar dos ateus. Ao olhar dos religiosos, formulou-se teorias para explicar a existência do mal. Uma delas
diz de um anjo de Deus que decaiu. Como é que é o nome dele? Tem vários, né? É o cão, é o diabo. Mas na formulação original, Lúcifer, o anjo decaído. E ele seria o adversário, teria se transformado no adversário da luz, no adversário de Deus. A primeira tese é que existe uma potestade, existe um grande poder que enfrenta Deus e que é responsável por todo o mal. Porque Deus é o responsável pelo bem, e Lúcifer, ou o diabo, seria responsável pelo mal. Mas raciocine comigo: se Deus é responsável pelo bem e Lúcifer é responsável pelo mal, quem está ganhando? É fácil chegar à conclusão de que é pior que 7-1, não é? Lúcifer está ganhando de goleada, e a conclusão é que Deus é fraco. Deus não é onipotente. Por essa teoria, a única conclusão que se pode chegar é que Deus não é onipotente, porque se ele fosse onipotente, ele perderia de algum adversário? Impossível, a lógica não há como concluir. Então essa teoria é uma teoria que formula e que concebe, que traz para a gente um Deus fraco, um Deus que está perdendo do mal. O que fazer, segundo essa teoria? É preciso expulsar os demônios. Os vários rituais de exorcismo que a gente conhece dos filmes de terror, e que acontecem em diversas religiões, cada um a seu modo. Então, o mal sendo obra do demônio, a maneira de enfrentar o mal é expulsar o demônio, utilizando objetos, rituais, práticas variadas. Isso não é novidade para a gente. Isso está nos filmes, isso está nos livros, isso está em todo lugar. E está onde mais? Dentro de nós. Quando Raul Seixas falou que ele nasceu há 10 mil anos atrás, ele não estava muito errado, porque na verdade é um pouco mais, mas simbolicamente, nós não nascemos só há 10 mil anos atrás, nós trazemos dentro de nós todas as teses religiosas. Então, se alguém aqui falar, eu não penso assim, vai com calma, porque nós temos o consciente, o subconsciente e o inconsciente. E dentro do nosso inconsciente estão todas as ideias que já foram plantadas na mente humana. Então, muito provavelmente existem pelo menos restos dessa tese em todos nós. Mas há uma segunda teoria que a teologia nos traz e colocou nas nossas cabeças a respeito de como entender o bem e o mal. A teoria da graça e da desgraça. Quem nunca conheceu isso? Quem não sabe disso? A gente repete isso a todo momento. Aconteceu uma desgraça comigo, ou então eu recebi uma graça. Essa teoria equipara Deus aos mandatários, porque os mandatários, se você acompanhar um candidato a vereador, você vai saber quanto se pede de favor para ele. É cadeira de roda, é camisa de time, as mais variados benefícios, porque nós nos acostumamos que os pobres, que os excluídos, os desprovidos precisam se agregar aos poderosos, para ter o quê? Favores. Para ter o quê? Teologicamente, receber graças. Nós equiparamos o mandatário do mundo, o mandatário do universo, Deus, aos mandatários da terra, e ficamos disputando graças e desgraças como se Deus fosse, o que vocês acham? Deputado, senador, o que vocês acham? Não é uma blasfêmia pensar isso? É terrível. Mas esse Deus então seria um Deus arbitrário e não justo, porque não há justiça na arbitrariedade. Ele escolhe alguns para dar tudo de bom e alguns para dar tudo de ruim. Quem tem 2 filhos? Eu tenho 2 sobrinhas, uma é portadora de autismo e outra já está formada em odontologia. Como explicar isso? Impossível.
Não existe explicação. Deus é injusto. Deus distribuiu graça para uma e desgraça para outra. Nós sabemos dentro do Espiritismo que há explicações, mas eu estou falando das teses teológicas. E isso, como eu falei, está dentro de nós. Então nós precisamos fazer o pensamento e a reflexão a respeito disso para desmontar esse Deus injusto, esse Deus arbitrário que está nas nossas cabeças, que propõe o quê? Se Deus é injusto, como é que a gente obtém as graças? Isso é lá desde a antiguidade. Fazia-se o quê? Para obter a graça de Deus, se faz sacrifícios. E como a maioria dos sacerdotes era do sexo masculino, se fazia sacrifícios de crianças, de mulheres, quase nenhum sacrifício de homens. Dá para entender isso? É que nem a mulher adúltera que foi apresentada para Jesus, foi pega em flagrante de adultério. É um caso sui generis. É a única mulher que adulterou sozinha. Ela estava andando no shopping, talvez naquele tempo, né? Andando no shopping e tropeçou e adulterou. Como é que uma mulher pode ser pega em flagrante de adultério sozinha? Isso aconteceu por quê? Por causa do machismo desde aquela época, é claro. Então nós temos aqui a maneira de nos relacionar com esse Deus arbitrário, que ora distribui graças, ora distribui desgraças para as pessoas. A gente, quando estava na época da colheita, a gente precisava que chovesse. Aliás, do plantio, a gente precisava que chovesse. E aí a gente fazia oferendas. Primeiro oferendas humanas, mas também oferendas animais, oferendas vegetais. Fazemos as promessas ainda hoje. A promessa você acha que é herança do quê? Coitado de Santo Antônio, não sai de cabeça para baixo dentro do copo de pinga. Enquanto não aparecer otar. E às vezes otar não é grande coisa. Bom, deixa para lá. Então fazer oferendas, promover agrados ao alto, exatamente como se faz as autoridades humanas. É um toma lá da cá. Como se o mundo espiritual fosse igual a Brasília, né? Interessante isso. Interessante e trágico que alguns de nós ainda continuem depois da antiguidade. Gente, é mais de 5.000 antes de Cristo. E ainda hoje persistem essas ideias. Por que persistem? Porque estão dentro de nós. Ah, no Espiritismo não tem. Será? Lá em São Vicente tem uma cigana do amor que está em tudo quanto é poste. Traga o seu marido de volta já. O filme mais conhecido do espiritualismo mundial é o Ghost, que tem uma médium lá. Sabe qual é a profissão da Whoopi Goldberg? No filme Ghost? Qual é a profissão dela? A profissão dela é médium. E nós mesmo no Brasil temos alguns médiums que depois inicialmente se diziam espíritas e depois espiritualistas independentes, muito famosos, que atuaram na televisão. Eu não vou falar o nome, que é o Luiz Antônio Gasparetto, porque não se fala o nome assim, mas e que queria ganhar dinheiro com a mediunidade, e ganhou bastante, né? Fez uma obra respeitável de elucidação para muita gente, mas também tinha essa proposta de ganhar dinheiro com a mediunidade. Terceira tese teológica que veio e que foi implantada nas nossas cabeças para explicar a existência do bem e do mal. A teoria do Deus implacável. Quem não se lembra da teoria bíblica da cidade de Sodoma e Gomorra? O que aconteceu com ela? Punição de Deus. Quando as cidades se pervertem, vem um Deus implacável e lança fenômenos naturais, tragédias sobre ela. Brasília está lá e não acontece nada. Tá bom. Também não é só Brasília, né? Vamos chegar à conclusão. Mas tudo bem. Então estar de bem é o salário do justo. E estar mal é a punição de Deus para aqueles que são contrários à lei. Isso está
permeia todo o Velho Testamento. Todos nós já pensamos dessa maneira. Deus seria vingativo. Olha só, um Deus vingativo. O Velho Testamento fala da vingança de Deus, fala expressamente assim. Não é interessante isso? Que Deus é esse que pode ser ao mesmo tempo vingativo e não bom? Que Deus é esse que pune para toda a eternidade e manda Jesus vir para cá para falar perdoa 70 vezes 7? É o Deus hipócrita, é o Deus fariseu que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É suportável viver com Deus assim? Esse Deus existe, mas foi ensinado para a gente. Que fazer? Penitências. Então você já sabe, tem gente que já faz penitência para criar crédito, né? Já faz para o futuro. Mas você faz a quantidade, centenas, dezenas de Pai Nosso e Ave Maria, né? Você paga penitências, você anda em cima de brasas, sobe o Monte Serra de joelho, ou paga indulgências. Quem não sabe o que é isso, pesquisa na internet. Já teve um tempo que a humanidade acreditava num menu, um cardápio mesmo, de pecados, e que você devia pagar tanto para a igreja para poder ficar limpo com Deus, e ganhava o certificado, viu? Você ficava beleza. Então, penitências, punições, para evitar as punições de Deus e amenizar nossos sofrimentos, antecipamos-nos a Ele e punimos ou promovemos sua justiça aos hereges. Uma das páginas mais tenebrosas da história humana é que se usava a palavra herege para se punir aqueles que se consideravam contrários, especialmente os médiuns, ou especialmente as médiuns, a caça às bruxas. Mas especialmente também aqueles que tinham mais patrimônio, porque com a Inquisição eu matava o proprietário e confiscava os bens daqueles hereges. Então eles gostavam de herege rico, herege pobre não tinha muito vez. 3 teses amparadas pela teologia e que estão até hoje no nosso inconsciente, pode ter certeza disso. O anjo decaído, a teoria de Lúcifer, a teoria das graças e desgraças desse Deus arbitrário e a teoria do Deus implacável. Então, por essas 3 teorias, Deus não seria onipotente, não seria justo e não seria bom. É esse o Deus que é ensinado para a gente. Qual é a crítica que o Espiritismo faz a essas doutrinas? Está lá no livro da Gênese, a tese, a crítica colocada, e fala assim: sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo tal princípio todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele provém deve participar dos seus atributos. Se Deus é todo sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo que sai dele precisa ser também bom, justo e sábio. Não tem outro jeito. Conhece uma árvore pelos seus frutos. Os frutos de Deus ou são sábios, bons e justos, ou então Deus não existe. Mas se perguntar para nós aqui, você acredita que o mal existe? A resposta da gente vai ser: literalmente a gente acende uma vela para Deus e para o demônio. A gente acredita em Deus, mas acredita no mal também. Não é verdade? E desse jeito, gente, não há como ser forte, não há como ser coerente, porque as nossas crenças alimentam o que acontece com a gente. Se você acredita nos dois, voto nulo. Então, a crítica espírita fala que não tem outra maneira de crer em Deus. Só tem uma maneira: acreditar que tudo que existe é sábio, é bom e é justo. É um desafio, não é? Vamos lá. Segundo o Espiritismo, qual é a origem do mal e do bem? Kardec propõe para nós que se pesquisem em toda a estrutura
da organização social, desde a família até os povos, da choupana aos palácios. Todas as causas, todas as influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Coerentemente com o Livro dos Espíritos, que coloca o orgulho e o egoísmo como a fonte de todos os males humanos, aqui Kardec repete essa mesma tese. Há uma fonte de todos os males, e não é Lúcifer. Não é também aquele candidato ou aquela pessoa que você está imaginando. De novo, eu não falo qual. Porque hoje em dia parece que o tudo de ruim é o outro lado. O Espiritismo fala que é o... Qual dos dois? A fonte dos males é o orgulho e o egoísmo. Ainda bem que não tem espírita nem orgulhoso nem egoísta, não é verdade? Não tem fofoca em centro espírita, não tem maledicência, não tem conflitos bobos, não tem... Bom, deixa para lá. Dentro do Espiritismo se passa essas mensagens. É fácil a gente colocar o problema nos outros. Dois irmãos estão brigando, a mãe chega e fala: quem começou? O que acontece? Um aponta para o outro. Eu sou assistente social. Aí a gente recebe lá no fórum pessoas que até 3 meses atrás estavam fazendo de tudo para manter o casamento. Depois que eles decidem separar, o outro é pedófilo, o outro é tudo de ruim. É impressionante como a mente humana consegue destruir, querer destruir o outro, e destrói o próprio filho. O próprio filho que está no meio, porque quer ganhar do outro, porque todo mal está no outro. Como diz Jean Paul Sartre com muita ironia, o inferno são os outros. Nós adoramos falar que o problema está no outro, e isso é que tem nos imobilizado. Nós estamos aqui na última turma dos repetentes da Terra. E por quê? Porque a gente coloca o problema nos outros. Quanto por cento vocês acham que a gente muda a cabeça dos outros? Vamos lá. Alguém dá uma porcentagem aí. Quantos por cento você muda da cabeça dos outros? Eu concordo. Agora analisem com lógica comigo. Primeira tese: os problemas da minha vida estão nos outros. Segunda: eu não mudo a atitude dos outros. Consequência? Qual é a conclusão? Eu não mudo a minha vida. Eu não consigo mudar a minha vida. E por isso nós estamos parados na prova de recuperação da Terra. Porque a gente continua achando que o problema, o inferno, o mal está nos outros. É cômodo, é tranquilo para a gente fazer isso, mas é profundamente paralisante. Vocês não concordam? Se a gente conseguir romper com esse mal, gente, a vida deslancha. Porque aí você vai com aquela oração que todo mundo conhece: Deus, me dá coragem para mudar o que eu posso mudar, paciência para aceitar o que eu não posso mudar, e sabedoria para estabelecer a diferença. A gente reza ao contrário. Com a boca a gente reza isso, mas na prática a gente reza assim: Deus, me dá força para mudar quem eu preciso mudar. Como assim? A minha mãe casou com a tese de que o homem vinha para o casamento como um diamante bruto, cabia a mulher lapidar. Está tentando até hoje. Não existe isso. Ninguém muda ninguém. Jesus, quando curava, falava o que para nós? A tua fé te salvou. Se Jesus era assim, quem é mais poderoso? Quem pode fazer uma mudança sem a pessoa querer? Também acho. Ninguém. O Espiritismo nos fala em a Gênese da origem temporal do mal. De quando vem o nosso mal? De quando vem? Como resolver aquele dilema das minhas sobrinhas? Aquela que tem uma dentista e outra autista. Acabam com ista, mas é uma vida completamente diferente.
Como resolver esse problema? Há uma série de desafios que a criatura pode evitar, cujas origens estão nessa vida. Nessa vida, vocês concordam? Muitos dos nossos problemas, os problemas vêm de agora. Mas há desafios que não podemos evitar, cujas origens estão em outras vidas. Mas além desses dois, há desafios que estão no meio dessas duas coisas, que são, há por fim, desafios originados em outras vidas, que podem ser amenizados ou até evitados de acordo com as nossas opções. E tem a história linda da Dona Cida, a fundadora do Hospital do Fogo Selvagem, em Minas Gerais, que, sem contar toda, porque não dá, não permite mesmo, mas que Chico Xavier elucidou a vida pregressa dela. Tratava-se de uma líder da Inquisição num país da Europa, que tinha sob as suas ordens dezenas, milhares de subordinados, que tinham como hábito punir os hereges de que forma? Pela fogueira. E ela voltou para a terra. Ela, como chefe da Inquisição, tinha uma responsabilidade grande, enorme. E ela veio para a terra com que opção? Ela aceitou se limpar de muito de uma vez só, não sei se tudo, respondendo e passando pelo que ela fez passar. Então ela era enfermeira de um hospital, e o diretor do hospital falou assim: olha, não era SUS naquela época, era INPS. O INPS está fazendo um repasse que não dá conta, nós vamos ter que dar alta para todo o pessoal do Fogo Selvagem. E ela falou: como? Alta? Mas, senhor, essas pessoas sentem como se o corpo estivesse sendo queimado vivo. O corpo fica vermelho, com bolhas. Eles não podem sequer usar roupas, andam com lençóis sobre o corpo, mesmo assim sofrendo muito. Como a gente vai dar? Não tem familiares, não tem para onde ir. Como é que nós vamos dar alta para eles? Daí ele mostrou a planilha de custos e falou: não tem jeito. Ela falou: tem. Ele falou: não tem. Quem que vocês acham que ganhou? Ele. Ela foi para a rua. Foi para a rua com aquele bando de fantasma. Imagina a cena: um monte de gente envolvido em lençol, e ela andando pela rua, pedindo, batendo nas casas e pedindo. Cada vez que ela saía, as pessoas vinham com um paninho e limpavam aonde os doentes encostaram. Ela passou o dia todo sem conseguir nada. O que ela fez? Levou para casa. O marido e os filhos gostaram muito da ideia, né? Ah, que bom que você fez isso, não é isso? Ou eles ou nós. E ela escolheu eles. Vocês estão notando, gente? Ela perdeu o emprego, ela perdeu a respeitabilidade social, e ela perdeu a família. E perdeu mais ainda, porque depois, com o auxílio de Chico, ela fazia campanhas nas rádios de São Paulo para oferir recursos, comprou um terreno de golpistas e começaram a falar que ela estava roubando. E falou que ia desistir. Chico falou assim: se você está roubando, nós somos ladrão junto, vamos junto. E foram junto e fizeram um hospital. Então, o que aconteceria com a Dona Cida se ela aceitasse a tese do patrão, que era a coisa que eu faria? Não sei vocês, mas eu ia falar para os meus amigos: se eu brigasse com ele, eu estava fora. Então eu tenho emprego, eu tenho filho, eu tenho marido. Vocês enfrentariam essa briga? Eu não. Eu não teria estatura espiritual para isso. Se ela não tivesse, se ela tivesse sido Maurício e não Dona Cida, o que aconteceria com ela? Eu não sei. Mas ela teve a opção do amor, e ela cumpriu a opção do amor. Então não veio a opção da dor. Qual seria? Eu não sei, porque especulação não vale a pena fazer. Então há uma origem temporal para os problemas. Alguns vêm de outras vidas, outras vêm dessa vida mesmo, e outras
dependem das nossas decisões. Conforme a gente decidir para um lado, abrem-se algumas possibilidades. Conforme a gente decidir para o outro, fecham-se algumas possibilidades, as do amor, e vêm as possibilidades mais obrigatórias e doloridas. O Espiritismo também fala de uma origem psicológica, e é aí que eu me sirvo de André Luiz. André Luiz tem uma passagem muito interessante em Ação e Reação, capítulo 7, em que ele se depara com um instrutor de altas esferas. E ele, como já tinha a nossa questão há muito tempo, ele apresentou essa questão para Sanzio, que era um grande instrutor, e perguntou assim: o que é o mal e o que é o bem? O que é o mal e o que é o bem? É a nossa questão. Então a gente não pode deixar de conversar aqui. Ele dá uma longa resposta, eu peguei alguns trechos. O bem será, desse modo, nossa decidida cooperação com a lei, a favor de todos. E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos. Sabe qual é a conclusão? O estuprador, o corrupto, o pedófilo, o criminoso de todos os tipos, são seres que só querem o bem. São pessoas que só querem o bem, gente. A questão é a abrangência desse bem. Para quem que eles querem o bem? Essa que é a diferença. Quem é malvado, quem trabalha pelo mal, quem trabalha pela violência, só quer o bem. O estuprador sente prazer com a dor do outro, e aquilo ele faz para conseguir o bem para ele, o prazer para ele. O corrupto só quer o bem. Vocês estão com ódio deles? O corrupto são pessoas que só querem o bem. A questão é de amplitude, e isso traz para todos nós lições que nós vamos ver. Isso não é para eles, gente, isso é para nós. Isso é para nós, vocês vão ver. O bem e o mal em nossas vidas. Nós precisamos passar essa discussão toda que não é só teórica. Como a gente falou, é remédio para o dia a dia, para as nossas decisões, para o que você vai ter que decidir hoje à noite, ou na pior das hipóteses, amanhã de manhã. O homem cujas faculdades são limitadas não pode penetrar nem abarcar o conjunto das finalidades do Criador. A gente tem uma visão muito estreita, não consegue ter a visão ampla dos grandes espíritos, muito menos a visão ampla de Deus. Julga as coisas do ponto de vista da sua personalidade, do que lhe interessa, do imediatismo, dos interesses de grupos e das convenções que para si criou, as quais não existem na ordem da natureza. Nós temos uma lógica muito particular nossa. No início de um jogo de futebol, o goleiro de um time está ajoelhado, com as mãos para cima, pedindo alguma coisa para Deus. Não sei o que. O que eu sei é que no outro gol, o outro goleiro está pedindo a mesma coisa. Vocês acham que Deus é parmeirense ou corintiano? Pois é. Então, nós criamos uma ordem de interesses, de grupos e convenções para nós mesmos, as quais não existem na ordem da natureza. Deus, é claro, é santista. É por isso que ele frequentemente encontra coisas más e injustas. Nós encontramos coisas más e injustas por todo lado, é ou não é? A gente vê injustiça e maldade por todo lado. Por quê? Porque a gente enxerga numa ótica muito particular e muito doentia, as quais consideraria justas e admiráveis se percebesse as suas causas. Nós compreenderíamos muito mais as coisas da vida se nós alcançássemos as causas, sua finalidade e o resultado final. Aí nós teríamos outra compreensão do que é bem e do mal, se a gente ampliasse a perspectiva, deixasse de ver unicamente para o nosso interesse.
Aí entra a nossa análise, porque tudo resulta, tudo que a gente aprende tem que servir para a gente. Para quem você ora? Faz umas contas aí, vamos lá. Para quantas pessoas você reza? Eu tenho uma família de tantos, eu rezo principalmente pelas pessoas que moram na minha casa. Não, eu rezo às vezes por amigos também, por parentes mais distantes. Vamos supor que chegue a 30. Por quantas pessoas Jesus ora, ama e trabalha? Quantas? 7 bilhões? Talvez não, porque os espíritos fazem uma estimativa de 25, talvez 30 bilhões de espíritos afetos ao planeta Terra. Por todos esses, Jesus trabalha e ora. Qual a diferença que tem entre nós e Jesus? A distância que vai de 30 para 27 bilhões. O que vocês acham da distância? Essa é a distância matemática que nos separa de nosso Senhor Jesus Cristo. Em família, nas tarefas domésticas, a gente pensa no nosso lado ou pensa no coletivo? Quem nunca passou um final de ano que vem aquela cunhada, acabou a janta, aquela forma do assado que fica com aquela crosta, que para limpar é terrível, a pessoa não sai da mesa. Não, ela conversa, ela está lá para se sociabilizar. Você já passou o tempo todo toreando o assado ali, mas na hora de cuidar das coisas, quem pensa no coletivo? Na tua família, no teu trabalho. Quem pensa no bem-estar geral e quem pensa só em si? Analisem. No trânsito, na calçada, quem pensa no coletivo e quem pensa exclusivamente nos seus interesses? Essa é uma análise muito particular e muito urgente. Suas ações têm como foco você, sua família, seus amigos, seus colegas ou a coletividade? Se você pensa que orando pelos seus, você está fazendo bem, pelo critério de Sanzio, ensinado para André Luiz, você está fazendo o mal. Então, o seu filho vai ter uma entrevista de emprego na segunda-feira. Segunda-feira é dia de entrevista de emprego. E você reza, porque é normal que a gente reze, não é? E a gente reza assim: Deus, ajuda. Ele já está tanto tempo procurando emprego. Ajuda, por favor. Ajuda todos aqueles jovens que estiverem na entrevista de emprego, que eles recebam e percebam e aproveitem a ajuda dos seus anjos de guarda, que eles se sensibilizem para todas as lições que aquela entrevista encerra e possam aprender e retomar estudos, fazer cursos profissionalizantes. Não é assim que a gente reza? Não é assim? Essa definição permite que a gente reveja as nossas ações, e caso a gente não esteja com foco na coletividade, a gente precisa identificar que nós estamos, que a nossa religiosidade, que a nossa espiritualidade está a serviço do egoísmo, a serviço de nós mesmos, e segundo Sanzio, a serviço do mal. É muito sério isso, gente. Não é palestrinha, não é teoria. É uma lição e um parâmetro que o alto está oferecendo para a gente. Nós temos um nível de profundidade em nós. Nós temos as palavras, mas nem tudo que a gente fala corresponde às nossas ações. E nem tudo que a gente fala e age corresponde aos nossos pensamentos.
E o nível mais profundo, os nossos sentimentos. Nós somos uma colcha de retalhos. A gente fala uma coisa, faz outra, pensa outra e sente outra. E isso é que provoca essa cisão, essa desarmonia entre nós. Isso só não acontece na política, não é verdade? Falar uma coisa e fazer outra. Então, nós precisamos saber em que nível de profundidade está a nossa coerência com Deus, a nossa coerência com a coletividade, a nossa coerência com a fraternidade sem fronteiras, só para usar o nome da ONG também. Será que nós estamos com uma fraternidade com fronteiras ou uma fraternidade sem fronteiras? A gente precisa analisar isso pelas nossas palavras, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos e sentimentos. Vamos ver por quê. No Sermão do Monte, que é o coração do Evangelho, Jesus fala para a gente: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Nós precisamos ser mais do que os formalistas, mais do que aqueles que pensam que só cumprindo rituais vão estar de bem com Deus, pagando dízimo, batizando, crismando, tomando a comunhão. Se a gente não for além disso, nós não teremos lugar na terra regenerada. Vocês ouvistes o que foi dito aos antigos, são os mandamentos de Moisés: não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar, gente, lembra da internet, lembra das discussões políticas que você faz com os adversários. Aquele que se encolerizar já será réu de juízo, disse Jesus. Não é apenas o não matar que está no campo das ações, é também encolerizar que está no campo dos sentimentos. Não cometerás adultério, disse Moisés. Eu, porém, vos digo que cobiçar a mulher do próximo, gente do céu. Mulherada, não ri, porque serve para o homem do próximo também, homem da próxima também, certo? Numa sociedade erotizada como a gente está vivendo, que tudo é produto e que o sexo vende tudo, quem será que pode se dizer imune a isso? Pois nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do Pai. Entre o fazer e o sentir, Jesus opta pelo sentir, pela intenção, pela vivência profunda da caridade. Esse é o convite que a gente vem fazendo. A gente, na verdade, tem uma filosofia que foi ensinada para todos nós, para os discípulos, quando eles pediram: mestre, ensina-nos a orar, porque João Batista ensinou seus discípulos a orar. E aí, quando ele pediu isso, Jesus deixou um legado para todos nós. Qual é o legado? O Pai Nosso. E no Pai Nosso, ele nos dá num dos trechos, somente isolando um dos trechos do Pai Nosso, ele nos dá uma receita para a gente viver os problemas e as aparentes maldades do mundo. Ele fala para a gente assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ai, Maurício, mas eu tenho um parente que está à beira da morte. E você vai lá e reza pelo quê? Você tem um parente que vai para o concurso do Enem, você reza por quem? Será que o seu parente sobreviver a uma crise é o melhor para ele? Você tem certeza disso? Você sabe como impor a tua vontade e a vontade de Deus? Seja feita a vossa vontade, assim, reze, gere energia, mas entregue nas mãos de Deus. Reze por todos os seus amores. Se você tem uma avó, se você tem uma mãe,
reze por ela e por todos os idosos do mundo que passam necessidade. Se você tem uma sobrinha autista, reze por ela e por todas as outras crianças portadoras de necessidades especiais. Use o seu amor para ser trampolim e não para excluir. O amor da gente não pode ser exclusivo, porque Jesus nos incitou a amar como Ele amou. E Ele amou quem? Ele ama quem? Nós já concluímos. É o amor universal. É para isso que nós estamos na terra, para aprender a amar universalmente. Se a gente começar pelas nossas orações, pelas nossas doações, pelos nossos movimentos, por reciclar ou não reciclar lixo, por catar ou não catar cocô na rua, por pensar ou não pensar um Brasil sem corrupção, que sem dúvida nenhuma começa por quem? Gandhi falou, o maior político, na minha opinião, o maior político do último século, falou para a gente, deu essa receita maravilhosa: faça em você a mudança que você propõe para o mundo. Eu acho essa uma moral irretorquível. Então, esses padrões, esses parâmetros, podem servir para a gente para tomar as nossas decisões. É esse o convite que a gente faz na noite de hoje, e se for possível ainda, a gente pode responder alguma pergunta que vocês queiram. Obrigado. Quer abrir uma pergunta? Gente, a parte mais difícil é sempre fazer a primeira. Depois é difícil parar. Então, quem quiser, fica à vontade. Eu tenho o microfone aqui, dentro do tema, se alguém quiser conversar, perguntar algo, discutir algo, fica à vontade. Tá quente. E olha, tem uns 10 ventiladores ligados, mas tá quente. Nenhuma pergunta? Ninguém tem dúvida a respeito dos parâmetros do que a gente precisa para decidir? Não só o voto, mas decidir a decisão mais primária que você tem. Vamos lá, gente. Não tenha vergonha, porque a questão que mais mexe com a gente, mexe com todo mundo. No fundo, todos nós temos as mesmas dificuldades. Se não tiver ninguém, não tem problema. A gente fala um pouco dos nossos livros. Enquanto ninguém levanta a mão, eu vou falando. Se alguém levantar, tá. Você falou que a gente não pode... Que, por exemplo, a gente não pode desejar boa sorte para uma pessoa. Que nem meu filho há pouco tempo foi fazer uma entrevista, e a gente deseja boa sorte, que ele consiga, né? O emprego ficou um tempão sem emprego. Aí você acha que isso é fazer o mal, porque eu não desejei para os outros? Ela pergunta se eu acho que é o mal fazer isso. Eu não acho nada. Eu sou colega de classe e não tenho como estipular nada. Eu trouxe para vocês um critério que o bem exclusivo, a palavra exclusivo precisa ser entendida, aquele bem que exclui o bem dos outros, é o mal. Isso quer dizer o quê? Como é que a gente deve rezar para o nosso filho que está indo para uma entrevista de emprego? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a sua vontade for que o emprego vá para o meu filho, se for que vá para o filho dos outros, mas que o meu filho e todos os outros consigam depreender dessa experiência todas as lições que a vida está reservando. O que vocês acham disso? É um outro estágio, é uma proposta. A senhora analise isso, porque cada um tem o seu pensamento. Quem mais gostaria de falar? Por favor. Obrigado pela palestra, foi excelente. Essa questão do egoísmo, né, na verdade, tudo isso que a gente presencia, nisso que foi exposto, foi estudado,
fundamentalmente tem origem no nosso egoísmo e nosso orgulho. O que você recomenda, como uma pessoa que estuda a doutrina, que nós poderemos fazer no nosso dia a dia para mitigar, para diminuir esse fortaleza que mora dentro da gente? De novo, eu não tenho estatura espiritual para aconselhar. A gente, nos nossos melhores momentos, repete, né? Papagaio. O exercício para a gente ampliar, sair do egoísmo para a fraternidade sem fronteiras, proposto por Jesus Cristo, é fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. E nisso, Jesus conflui completamente com a psicologia. Só que o nome é diferente. Na igreja, na teologia, se fala disso em compaixão, que é o quê? Sentir junto. Na psicologia se fala de empatia, alteridade, altruísmo na filosofia, mas a matriz é a mesma. Você precisa se relacionar pensando no outro, se colocando no lugar do outro. E eu digo para você, a gente vem com a cultura religiosa tão fechada, que o espírita vem para cá, alguns palestristas chamam de espiritólicos, que a pessoa mudou de religião, mas continua com o mesmo pensamento anterior. A gente vem e acha que a reencarnação, que a doutrina de causa e efeito, é apenas Deus punindo. A maioria de nós acha isso. E eu, particularmente, acho que está errado. Deus, quando nos coloca na reencarnação, numa posição diferente, Ele pede que a gente amplie, que a gente faça na carne aquilo que a gente não foi capaz de fazer pela empatia e pela autocompaixão. E é assim que um rico que oprimiu pobres pode nascer pobre. É assim que um branco que oprimiu negros pode nascer negro. É assim que um judeu que oprimiu palestinos pode nascer palestino. É assim que o santista pode nascer corintiano. A recíproca também é verdadeira. Vocês entendem? É um exercício, é uma proposta pedagógica de Deus para falar o quê? Você precisa expandir a sua mente. O homem que pensa que só tem vida inteligente no planeta homem precisa expandir a sua inteligência, a sua sensibilidade, a sua fraternidade. Nós que fazemos orações exclusivas, o nosso amor de cerquinha, se a farinha é pouca, se é muita, se é mais ou menos, meu pirão primeiro, ou como se falava no interior, cuide das suas cabras porque meus bodes estão sorto. Esse tipo de bem é mal. E para a gente exercitar isso, a mudança, que é a pergunta que você propõe, a gente precisa sempre se colocar no lugar do outro. Sempre. E esse exercício é lindo. Se colocar no lugar dos gays, se colocar no lugar do seu adversário político, entender como é que surgiu a tese dele. Você pode não concordar, mas se você entender, amplia, expande a tua alma, a tua consciência e a tua fraternidade. Vocês entendem? Esse é o convite, essa é a minha compreensão. Naturalmente não é a única, porque no Espiritismo não tem ninguém com a verdade final. Por favor. Como que a doutrina espírita analisa o efeito manada? Efeito manada, os nossos ancestrais, quando vinham muitas pessoas correndo para um lado, iam também, porque achavam que tinha um predador vindo. Hoje em dia, os nossos semelhantes, quando veem que um postulante ao posto público está na frente, vão votar também nele, sem analisar se essa maioria que está com ele são consciências muito ultra direitistas, no caso de extremos, entendeu? Muito extremos, ou gostam de resolver as coisas na força militar ou na força bruta. Então vamos apoiar para ver se resolve. O efeito manada, a maioria está com tal, vamos com tal também. Como que a doutrina espírita analisa o efeito manada? Fizeram uma pergunta do lado de cá, que vai de encontro com a dele, seja no Brasil, em qualquer lugar do mundo, porque ainda tem situações que se oprimem as pessoas, deixando as pessoas em currais, trancadas, no mesmo pensamento mais ou menos dele também.
perfeito. Vamos lá. Vamos ver se eu não lembrar, vocês me lembrem depois. Efeito manada. Vai naquela linha de que o inferno são os outros e que eu preciso mudar a atitude dos outros. Essencialmente, o que nos compete mudar é o quê? O que só nos compete mudar é a nós mesmos, em primeiro lugar. Isso quer dizer que nós seremos egoístas com relação àqueles que estão à nossa volta? E já trazendo a outra questão, qual a nossa obrigação com relação à nossa família, que tem um pensamento mais estreito? Qual a nossa relação com a ignorância daqueles que nos rodeiam? Qual a nossa relação com a injustiça que acontece no mundo? Seremos indiferentes à ignorância e à injustiça que está ao nosso lado? Será que é essa a proposta? Não pode ser. Não pode ser. Como discernir o que a gente deve mudar do que a gente não deve? E aí, a minha maneira de ver, que foi ensinada por Jesus através das parábolas, é que a vida, todos os dias, coloca na tua mão mudanças para você fazer. E a gente, o que acontece? A gente percebe essas mudanças que a gente pode fazer? Cai sobre maldição sobre toda a humanidade. Eles terão olhos, mas não verão. Eles terão ouvidos, mas não ouvirão. Os problemas aparecem na nossa frente e a gente não enxerga. Então, a melhor maneira de você mudar, de você pregar o espiritismo numa família que tem pessoas de outras doutrinas, a melhor maneira de você pregar o pensamento do bem-estar coletivo para uma família que é mais egoísta, a melhor maneira de você ser cristão, é exemplificar, é viver aquilo que você prega. Porque, como se dizia antigamente, um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Essa é a primeira dica que foi trazida por Jesus, porque afinal de contas o mundo já tinha tido Buda, Sócrates, Hermes Trismegisto, Lao Tse, uma imensidão de profetas judaicos. Por que veio o governador da terra? Porque para ensinar amor você precisa exemplificar. Se você quer ajudar alguém na sua família, alguém das suas relações, faça em você a mudança que você quer no outro. Aí você vai ter autoridade. Então eu sou um alcoólatra, desculpe Zezinho, encontro meu filho bêbado, e aí falo para ele: Zezinho, para de beber, o álcool não leva a nada. Eu tenho moral para falar isso para ele? Ele vai me obedecer? Se você quer ter moral para promover mudanças, faça a mudança em você mesmo. Que mais? Quem não concordar pode falar, viu gente? Eu não estou aqui para dono da verdade não. É para a gente pensar. Senão... Vamos encerrar. Isso. Eu queria chamar a Leia, vem cá Leia, com a Maria. Fazer entrega de um mimo, a Maria está dormindo. Uma entrega de uma lembrança para o nosso... Gente, ela vai fazer entrega? Pode levar. Está registrado, tudo direitinho. Vou fazer a foto, isso. Maria é a espírita mais jovem da Baixada Santista. Vai em todas. Vai em todas. Gente, eu nunca recebi um troféu tão bonito. Eu queria chamar o Alexandre, por favor, Alexandre. Em nome da USE, faz uma entrega também a nossa. Pois não, deve. Deixa eu só passar esse último aqui. Fica os contatos para quem quiser os contatos. Nós, inicialmente, gostaríamos de agradecer imensa e profundamente essa casa Luiz Monteiro de Barros, na pessoa do Dr. José Nilson, que nos acolhe com muita fraternidade, essa casa de espírita e de caridade, e ao nosso colega, ao nosso palestrante, amigo Maurício Zomignani, e a USE, União das Sociedades Espíritas e Santos,
tem também o igual prazer de transmitir a você como um singelo reconhecimento, porque na realidade você hoje incitou uma análise mais profunda, uma reflexão que certamente todos nós faremos na intimidade do nosso travesseiro, com nós próprios. Então, diz o seguinte: use União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Santos. Eu vou pedir para que você, eu preciso colocar o óculos, sim, porque nós já passamos dos 20. Não parece. E o óculos é da minha esposa, ainda tem mais essa. União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Santos. Maurício Zomignani. Queremos expressar nosso profundo agradecimento pela sua presença na 66ª Semana Espírita de Santos. As coisas mais belas da vida não podem ser vistas ou tocadas. Elas são sentidas dentro do coração. Foi o que você fez por nós hoje, incitando a nossa razão também, eu acrescentaria. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado.